a palavra de vida eterna. É isso que você precisa entender. Porque o fim, ele só é definitivo para quem abandona a palavra. O fim só é definitivo para quem abandona a palavra. Porque quem continua crendo, ouça isso, quem continua crendo, ela se torna o cenário aonde Deus vai começar a fazer você viver o sobrenatural. Será que você crê nisso? Só que olha só, depois disso aqui, depois que Jairo fala assim: olha, eu ouvi duas palavras aqui, eu já tomei minha decisão, eu decido ouvir aquele que tem, o único que tem a palavra de vida eterna. Eu creio em Jesus, vamos lá. Quando eles começam a andar, Jesus faz algo aqui, meu irmão, que todos nós, em algum momento da nossa vida, vai precisar agir assim. Jesus estava lá com todo mundo, estava com os discípulos. Se nós formos trazer isso para os dias de hoje, quanto mais gente orando por você, é ruim ou melhor? Todos nós, né? Você vê que a igreja, ela tem esse hábito. As pessoas, ela tem esse hábito. Tem gente que começa a passar um problema, ela começa a pedir oração para todo mundo. Porque isso é uma cultura nossa. Porque nós entendemos que quanto mais pessoas estiverem orando por mim, mais rápido a resposta vai vir, mais rápido aquilo que eu quero vai acontecer. Só que nós vemos uma atitude de Jesus aqui diferente. Quando Jesus decide não, que ele já estava decidido. Quando Jesus começa a ir para a casa de Jairo, Jesus só leva 3 com ele. Jesus leva Pedro, Tiago e João. Ele poderia levar todos os outros discípulos? É claro, talvez eu e você teríamos levado. Se fosse nós, não, vamos lá, vamos todo mundo lá, que a gente vai chegar lá, a gente vai orar. Só que Jesus, ele faz algo aqui que chama a atenção. Ele chama Pedro, Tiago e João. E por que isso? Não é sobre a quantidade, é sobre ambiente espiritual. Não precisa, meu irmão, de ajuda quem controla o ambiente. Não precisa de ajuda quem controla o ambiente. E isso você precisa entender, porque nem todo mundo, isso é duro, é ruim de ouvir, mas é preciso, porque nem todo mundo pode estar em todo momento da sua vida. Existem momentos que exigem seleção, tanto espiritual quanto emocional. E por que isso, pastor? Porque tem fases da nossa vida que Deus não vai aumentar o círculo, Ele vai diminuir. E isso é necessário. E por que isso é necessário? Porque quando Jesus, Ele caminha somente com esses 3, e Ele chega até a casa de Jairo, quando nós lemos lá em Marcos 5, verso 40, revela algo para a gente e a gente começa a entender isso aqui. Jesus, ele chega, e quando ele entra na casa, ele já libera uma palavra. Jesus já entra na casa liberando uma palavra. Jesus, ele já entra lá na casa liberando uma palavra. Verso de número 52, diz assim, ó: e todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Agora, vamos lá. Jesus entra na casa e ele já entra liberando uma palavra. Olha, ela só está dormindo, ela não está morta. Quando aquelas pessoas que estavam naquele ambiente
a qual Jesus entra, e já entra liberando uma palavra, dizendo: ela não morreu, ela só está dormindo. Aquelas pessoas, ao invés de acreditarem, de crerem, elas preferiram rir. Lembra lá no início? Jairo passou pela mesma coisa, só que Jairo aqui decidiu crer e acreditar e dar ouvido à palavra de Jesus. Jesus, ele entra dizendo: ela não está morta, ela dorme. E eles riram. Duas palavras e uma decisão. Duas palavras e uma decisão. Uma voz dizia: acabou. E a outra voz dizia: crê. E entre essas duas vozes está a tua decisão. Todos ouviram a mesma palavra. Todos ouviram a mesma palavra, mas nem todos viram o mesmo resultado, porque a forma como eles reagiram definiu quem iria permanecer para viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus, meu irmão, vai começar a acontecer na sua vida a partir do momento em que você deixar claro para Jesus que crê na palavra dele, que crê na palavra dele. É na palavra dele que você tem que crer. A palavra de Jesus está sendo liberada nessa noite. Ei, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você veio para o culto exatamente como Jairo, desacreditado, com problema lá na sua casa, cheio de situações adversas, talvez pensando em parar, talvez pensando em desistir. Mas quando você entrou no ambiente, Jesus já liberou uma palavra sobre a sua vida. Aquilo que você mais teme, Ele tem o domínio. A última palavra é dele. Ela não está morta, ela dorme. Ei, meu irmão, o sobrenatural na sua vida vai acontecer a partir do momento em que você começar a decidir a crer. Eu decido crer, eu decido crer, mas está tudo dando errado. Eu decido crer, mas a porta não se abriu. Eu decido crer, mas o médico falou que o meu familiar está doente, desenganou, não tem mais jeito. Eu decido crer, eu decido crer. Não importa aquilo que você está ouvindo, é a tua decisão que vai fazer você viver o sobrenatural. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite, e eu não sei como você entrou, mas se você está decidido a crer, então diga para Ele: eu decido crer, eu decido crer. Adora Ele, isso, pode adorar, pode exaltar, pode agradecer e dizer, e falar, e deixar claro para essa enfermidade, para essa doença, para essa palavra que disseram que não vai dar jeito, que não tem cura, que não tem saída. Eu decido crer. Pode adorar, meu irmão. Até ver que realengo, creia e adore, exalte, porque eu creio que Deus está nesse lugar. Eu decido crer, eu decido crer, eu decido crer. Não importa, o mar está fechado, a porta está fechada, está dando tudo errado, não aconteceu. Disseram que não tem jeito, disseram que eu não vou conseguir, mas eu decido crer, eu decido crer. Só quem decide crer, dá um salto da tua cadeira aí, meu irmão, e adore a Ele, exalte a Ele, e agradeça.